Então, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Então, hoje nós faremos mais uma palestra do ciclo de seminários do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental. E hoje nós temos a honra de receber a professora Regina Negri Pagani, que vai abordar aí sobre o método Ordinatio, falando no contexto das revisões sistemáticas. Então, a professora Regina, ela é bolsista produtividade PQ2 do CNPq, é docente permanente do programa de pós-graduação em engenharia de produção da UTFPR Campus Ponta Grossa, vice-líder do grupo de pesquisa em gestão de transferência de tecnologia, pesquisadora associada na unidade de investigação, governança, competitividade e políticas públicas no grupo de competitividade, inovação e sustentabilidade da Universidade de Aveiro, Portugal, e membro da ABINC no Comitê de Cidades Inteligentes. Ela é desenvolvedora da metodologia que nos irá apresentar, de revisão sistemática de literatura Método Ordinatio, é doutora em Engenharia de Produção da UTFPR, com período sanduíche na Universidade Tecnológica de Compiègne, mestre em Engenharia de Produção, também pela UTFPR, especialista em Gestão Industrial pelo Cefet, bacharel em Administração de Empresas pela Universidade Estadual de Maringá, proficiente na língua inglesa pela Universidade de Miami, foi professora colaboradora na Universidade Estadual de Ponta Grossa, professora visitante na Universidade de Tecnologia de Troyes, na França, e seus interesses de pesquisa são transferência de tecnologia e cidades inteligentes, com temas correlatos em desenvolvimento sustentável e gestão da inovação e tecnologia. Regina, eu quero agradecer muito a sua participação, né? Que eu fiz o convite e você prontamente aceitou. E eu passo, então, a palavra a você para falar um pouquinho, então, sobre o método que ele é tão importante e tão utilizado hoje no mundo da pesquisa. Muito obrigada. Obrigada. Gostaria muito, né, de agradecer a professora Daiane, minha colega de trabalho, né, já trabalhamos juntas no mesmo departamento, e hoje não estamos, né, no mesmo departamento, mas continuamos aí com a mesma linha de pesquisa, e é um prazer enorme estar aqui hoje com você, professora, e gostaria também de cumprimentar todos os alunos, né, que eu vejo aqui na minha telinha. Eu vejo a Leandra, o Arley, a Rubiane, a Stephanie, o Otávio, Felipe, Sara e a Vivian. Eu gostaria... Professora do programa também, tá, Regina? Oi? A Rubiane é professora também. Que prazer. Uhum. Que prazer. Prazer tê-la aqui também, Rubiane. Então, todos os demais alunos são alunos de mestrado, é isso? Isso. E doutorado? Não, doutorado ainda não, né? No PPGE não temos, mas tem alguns alunos que puxam a disciplina que às vezes são de outros programas. Uhum. Tá ótimo, excelente. Então, hoje, na verdade, assim, a minha intenção é fazer mais um bate-papo com vocês para apresentar o que é a Métode. Não é um workshop, não é uma aula, né? É uma palestra. Eu gostaria que vocês participassem durante a minha fala. Então, agora eu vou compartilhar com vocês a minha tela e vou sumir aqui um pouquinho. Então, talvez vocês eu não vou visualizar vocês, tá bem? Regina, na hora que estiver chegando ali nos 35 minutos, eu falo para você daí, tá? Do tempo. Tá bem. Uhum. Né? Muito bem. Então, vamos lá. Encerrando aqui a janelinha. Bem, então, hoje nós vamos trabalhar, então, né? Eu vou apresentar para vocês essa metodologia e que também hoje a gente chama de protocolo, porque vai mudando, né, a nomenclatura, a própria revista, as revistas, né, onde a gente publica começam a chamar de protocolo, então evoluiu bastante do que era, né, a gente continua chamando de metodologia. Alguns chamam de método, outros chamam de protocolo, mas na verdade é uma metodologia, então, para revisão sistemática de literatura.
Então, essa metodologia, né, o que é a Métode, então quando eu desenvolvi essa metodologia, eu estava no doutorado. Então, contar um pouquinho da minha história. Eu fiz o mestrado e aí eu não quis dar sequência no doutorado, porque eu tinha crianças, né, tinha filhos pequenos. E aí eu pensei, se eu continuar no doutorado, eu vou continuar longe das crianças, então eu gostaria de dar um tempo e dar um pouco mais de atenção para eles. Quando eu voltei no doutorado, algum tempo depois, escrever um artigo já não era mais a mesma coisa, escrever uma pesquisa já não era mais a mesma coisa de quando eu fiz o meu mestrado. Quando eu fiz o meu mestrado, você selecionava aleatoriamente os artigos, né? E você conseguia fazer aí o seu artigo, conseguia fazer a sua dissertação, mas quando eu cheguei no doutorado já não era mais assim, já não dava mais para selecionar aleatoriamente, por indicação do orientador, por indicação do colega, e aí aquilo me assustou um pouco. Aí eu fui em busca de como que eu poderia, então, fazer essa busca de uma forma que fosse sistemática e que garantisse que eu tivesse encontrado, então, todos os trabalhos relevantes para o meu portfólio. E aí fui apresentada, então, a um outro protocolo, mas igual, na época eu era também professora em período probatório e trabalhava no DERINT, então eu tinha 1000 atividades e eu comecei a ter assim, um certo pânico, porque por mais que o outro protocolo indicasse como encontrar os artigos, ele não dizia para mim quais eu deveria ler todos. E isso começou né, a me gerar pânico, porque eu pensava, eu não tenho tempo de ler todos. E à medida que eu sentava para ler um artigo, e como era muita coisa para fazer, eu tinha aquela pressão de ler rápido os artigos, a minha mente começava a me pregar peças, né? Será que esse artigo ele é relevante? Será que quando você chegar ao final desse artigo, ele vai fazer diferença no seu portfólio? Então, aquilo começou a me assombrar. Foi quando, então, eu decidi parar e encontrar uma maneira de selecionar os artigos de forma que eu tivesse a confiança de que eu estava lendo os artigos adequados e selecionados de uma forma que esses artigos eram relevantes para a minha pesquisa. Então, foi assim que surgiu a Métode Ordinatio, tá bem? Então, eu vou contar agora como que é a Métode. Então, ela é uma metodologia que tem, né, o objetivo de transformar a revisão em um processo mais simples, rápido, eficiente e, claro, científico. De forma que, se eu fizer a minha pesquisa, e você quiser replicar a minha pesquisa, você consegue, porque ele vai permitir esse passo a passo. E, na verdade, a ciência é isso, né? A ciência, ela é replicável. O que não é replicável é a arte. A arte, à medida que ela se torna replicável, ela deixa de ser arte. E a ciência, à medida que você não pode replicar, ela deixa de ser ciência. Então, nós precisamos fazer ciência e não arte. Então, ela foi criada, né, em 2015 e foi atualizada em 2023. Então, no primeiro momento, foram os meus orientadores que me auxiliaram, e depois, nessa atualização, que nós chamamos, então, de Métode Ordinatio 2.0, foram outros pesquisadores parceiros, doutores, né, em estatística, em bibliometria também, eu posso dizer, né, o professor Bruno, ele é bastante especializado, né, nessa área de estatística aplicada ali à questão da bibliometria, ele fez o pós-doutorado dele, inclusive, comigo, né, nessa área, e então ela passou por essa, digamos, por essa revisitação para atender algumas demandas, né, que nós tínhamos, que eu vou explicar à medida que nós avançarmos. Então, qual é o objetivo principal, né? A filosofia principal da Métode é facilitar e acelerar uma revisão sistemática de literatura, principalmente para pesquisadores como nós, que eu chamo de pesquisadores independentes, né? O que são os pesquisadores independentes? São aqueles que não contam com ninguém mais para ajudar nessa revisão. Diferente de outros protocolos, como, por exemplo, o Cochrane,
o protocolo Cochrane, o PRISMA, eles têm uma rede de pesquisadores, principalmente por ser focados, né, na área da medicina, então eles têm uma rede de pesquisadores que auxiliam nessa leitura. Agora, nós não temos, quando nós começamos, nós temos apenas nós, e a Métode, ela é, então, desenhada, pensada para pesquisadores como nós, que contam só conosco mesmos, né, para fazer o trabalho, e que, em função disso, precisa ser um método científico, replicável, simples, rápido e que, no entanto, seja efetivo, ou seja, que te proporcione o protocolo que você precisa. Qual que é o nosso diferencial em relação aos outros protocolos? Então, a Métode é a única metodologia que utiliza 3 variáveis ponderadas, né, para selecionar os artigos. E eu já vou apontar para vocês quais são elas. É a única a utilizar a equação inordinatio. A inordinatio, que é essa equação aqui abaixo, ela pondera, então, essas 3 variáveis que já vou mostrar para vocês. E ela é a única com uma ferramenta gratuita, a Rankin, que a Rankin é a ferramenta que automatiza o ranqueamento dos artigos, né, por ordem de relevância. Ou seja, a Rankin pega a inordinatio e pondera, então, as 3 variáveis, tá bem? Então, aqui embaixo, que vocês estão vendo, é a inordinatio 2.0, e aqui dentro nós temos as 3 variáveis prontas, né, para serem preenchidas e ponderadas. Eu depois explico também. Então, quais são essas 3, né, essas 3 variáveis? Então, a primeira delas é o número de citações do artigo. Então, quando nós vamos selecionar um artigo, nós temos uma tendência a pegar os mais citados, né? Quais são os mais citados? Então, esse é um ponto importante da inordinatio. Então, o número de citações, ele reflete o reconhecimento da comunidade científica, ou seja, quanto mais citado, maior é a relevância do estudo. Mas tem um problema. Quanto mais citado, pode ser que seja um artigo muito antigo, né? Por quê? Porque os artigos mais antigos são mais citados do que os novos. A segunda variável é a métrica do journal, né? Ou comumente chamada de fator de impacto. Então, fator de impacto, nós não temos só o JCR, né, o JCR, nós temos também o SNP, nós temos o SJR-Simago e nós temos também o CIT-Score, tá? Então, qual a importância do fator de impacto? Ele indica a importância do periódico, journals com maior fator de impacto dão mais peso ao artigo, é como se eles tivessem, né, uma grife melhor. Mas tem um problema. Nem todo artigo com um fator de impacto elevado, ele é muito citado. E também não faz diferença se ele é mais atual ou não, o fator de impacto dele. E tem alguns pesquisadores que, quando vão escrever artigos, eu já me deparei com trabalhos assim, eles selecionam aqueles trabalhos que só têm fator de impacto mais elevado, né? Os 10 com maior fator de impacto. Então, a gente recai nesse problema. Pode não ser o mais citado e nem ser o artigo mais atual. E outros pesquisadores, por sua vez, não gostam de fator de impacto. Então, tem também essa questão. E a terceira variável é o ano de publicação. Será que esse artigo é muito antigo? Será que esse artigo é muito moderno, muito atual? Então, o ano da publicação, ele demonstra a atualidade e a novidade na pesquisa. Então, estudos mais recentes tendem a trazer avanços de pesquisas mais antigas, né? Tendem a ser inovação. Porém, o que acontece? Dependendo da área, o pesquisador não está tão preocupado em pegar aqueles artigos mais novos, né? Tem pesquisador, por exemplo, se trabalha com grafos, eles têm artigos de 1800, então essa questão aí do ano de publicação varia muito de área para área. Na nossa área, minha, da professora Daiane e de vocês também, né, provavelmente, vocês precisam ter um portfólio atualizado, né? Um portfólio com os artigos mais recentes e também os mais os clássicos que nós chamamos. Então, todo portfólio, ele precisa ter artigos que são reconhecidos pela comunidade acadêmica, ou seja, os clássicos.
Ele precisa ter artigos que foram publicados em revistas de renome. E, por sua vez, eles precisam ser atuais. Então, como equacionar tudo isso, né? Como ponderar essas três variáveis? Então, foi assim que surgiu a equação, né? E surgiu o método de Ordinatio, e a equação, que era só inordinatio, né? Não era 1.0, ela era mais simples. Essa equação, qual é a diferença dela, né? Então, nós temos aqui o delta aqui, ele vai, então, ser multiplicado por valores de 0 a 10, que esse valor, então, ele significa qual é a relevância que você dá para o fator de impacto. Se você quer fatores de impacto, se você quer artigos com fator de impacto mais elevado, você coloca 10. Se para você não faz diferença, você pode deixar ali 0, 1, né? Tá bem? E por que nós fizemos isso? Justamente por conta de que nós temos pesquisadores que dão muita importância para o fator de impacto e tem outros que dão zero importância para o fator de impacto. Isso depende da área, depende da linha de pesquisa, depende de uma série de fatores, tá? No nosso grupo, nós atribuímos valor 10. Aí nós temos o lambda, também multiplicado por essa equação aqui, que seria o ano da pesquisa menos o ano de publicação, divididos pelo cited half-life do artigo. Ou seja, você simplesmente, na planilha, você vai atribuir um valor de 0 a 10 para a atualidade do artigo. Se você quer artigos mais novos, você vai atribuir o valor, o peso 10. Se para você não faz diferença, você pode atribuir peso 5, tá bem? Ou peso 0 também, depende da sua linha de pesquisa. Por fim, nós temos o ômega, também multiplicados ali pelo valor de 0 a 10, que você dá para o valor do número de citações, tá? Se você quer artigos muito citados, você vai colocar 10. Se não faz tanta diferença, você coloca ali 0. Então, o que acontece? Se você colocar aqui artigos que você dá importância para a citação, 10, e se você colocar aqui para o ano de publicação, se você colocar ali 10 também, né, e nada ali no fator de impacto, pode ser que você tenha ali portfólios muito mais novos, né? E que você não vai estar tão preocupado com, digamos, a métrica do journal, tá bem? Agora, se você diminuir aqui o número do ano, se você colocar ali, por exemplo, 0, né, para o ano, 0 para o fator de impacto, então você vai ter apenas artigos muito citados, mas aí você corre o risco de ter um portfólio muito velho. Então, são essas questões que você precisa ponderar. Então, para a nossa área, eu sempre atribuo 10 para os 3 fatores. E aí, os primeiros, eles vão trazer, né, puxar aqueles artigos que têm esses 3 fatores bem ponderados, e depois ele vai descendo, né, à medida que vai diminuindo a relevância, ele vai tendo artigos mais antigos, menos citados, com um fator de impacto não tão relevante. E aí você tem o seu portfólio com relevância científica, e à medida que você declara tudo isso ali na sua metodologia, como você fez, é uma pesquisa que pode ser facilmente replicável. Bem? Se houver perguntas, vocês podem interromper que eu respondo. E a aplicação da Method, então, a vantagem dela é que ela é uma aplicação sem fronteiras, né? Você não precisa, não há restrição de área ou tema para você aplicar. Ela é utilizada por pesquisadores tanto do Brasil quanto no exterior, e ela é reconhecida, pois ela já foi publicada em diversos journals com elevado fator de impacto. E as citações continuam, né, ao longo do tempo. Tá bem? Aqui embaixo eu trouxe um extrato, né, do número de citações do artigo original. Para você trabalhar com a Method, você precisa saber trabalhar com essas ferramentas, né, que são as bases de dados. Tanto Web of Science, Scopus, qual mais? Cielo, enfim. Você tem que saber trabalhar com essas bases de dados. Quais bases de dados eu devo utilizar? Você vai utilizar aquelas que são as mais buscadas na sua área. Em geral, na área das engenharias, a gente trabalha com a Web of Science, Science Direct e Scopus. Tá
bem? Se você for mais para a área da gestão, é mais Emerald, mais Springer. Se você for mais para a área da saúde, ergonomia, aí você tem que inserir a PubMed e assim por diante. Você também precisa saber trabalhar com gerenciadores de referências. Eu já trabalhei com Zotero, depois trabalhei com Mendeley, hoje a gente trabalha só com o JabRef. Por que eu preciso trabalhar com o JabRef? Porque ele é o meu gerenciador, que além de coletar esses dados, os metadados nas bases de dados, ele também vai limpar os dados e ele é o único que consegue exportar esses dados para o Excel e que depois será exportado para a Rankin. Tá? O Mendeley, se você utilizar, ele é muito bom, porque ele é muito bom para eliminar duplicatas. Quando você trabalha aí com 10 bases de dados, então o Mendeley elimina as duplicatas mais facilmente. Porém, eu não consigo exportar do Mendeley direto para o Excel. Então, eu preciso exportar do Mendeley para o JabRef para depois mandar para o Excel. E, por fim, você precisa, então, trabalhar com duas planilhas eletrônicas, né? Uma delas é a Excel. Você precisa saber trabalhar minimamente com Excel, só para limpar os dados, para depois você exportar para a Rankin, que é uma planilha inteligente e que é a nossa ferramenta que a gente distribui gratuitamente. Bem, então, depois disso, né? O que nós temos? Nós temos ali as etapas da Method Ordinate. Então, a Method, ela trabalha com 9 etapas. A primeira delas é o estabelecimento da intenção de pesquisa, depois pesquisa preliminar nas bases de dados. Depois disso, você vai definir a sintaxe da pesquisa, realizar a pesquisa definitiva, filtrar os artigos para eliminar duplicatas ou artigos que não são convenientes, identificar as variáveis, né, ano, número de citações e o fator de impacto, que isso a gente já faz hoje de maneira automática. A única variável que a gente ainda busca de maneira relativamente manual é o número de citações. Mas lá na planilha, você clica na planilha, o link te joga diretamente no artigo. Então, ficou bem fácil de coletar os dados. Aí você aplica, né, a equação inordinátil que já está lá naquela planilha, que você foi alimentando, sai tudo bastante automatizado, né? Os dados saem já, o portfólio já sai de maneira automática. Você vai baixar os artigos e fazer a leitura. Então, olha o diferencial da Method. Você selecionou os artigos, tá? Você ranqueou os artigos, para só depois você fazer a leitura desses artigos, tá? Coisa que, com outros protocolos, você baixa os artigos, lê os artigos, para depois você definir quem é que vai fazer parte da tua pesquisa. E com a Method, não. Você faz todo esse procedimento e a equação inordinátil define para você quais artigos você deve ler e não falha, tá bem? Então, vamos lá na primeira etapa, né, que é o estabelecimento da intenção de pesquisa. Então, o que seria isso? É quando você tem que escrever um artigo e você precisa começar. Começo por onde? Então, você tem que definir, eu preciso definir o caminho, né? Que pesquisa que eu vou realizar. Então, esse estabelecimento da sua intenção de pesquisa não é o seu problema de pesquisa, a menos que a sua orientadora, o seu orientador já diga, olha, eu tenho aqui um problema, pode buscar os artigos nessa área. Às vezes isso pode acontecer. Mas se você acabou de entrar no mestrado e o seu pesquisador, seu orientador também está investigando o tema dele, então pode ser que você ainda não tenha esse problema bem definido. Por quê? Porque um problema real, um gap na literatura, ele só surge depois que você lê ali os artigos do portfólio. Aí é que você sabe, de fato, qual é o seu gap de pesquisa, tá bem? Aí, depois que você definiu ali a sua linha de pesquisa, né, ela geralmente, a sua intenção de pesquisa, ela geralmente está ligada com a linha de pesquisa do seu orientador e aquilo que você tem o desejo de pesquisar. Por exemplo, na área de cidades inteligentes, né, a professora Daiane pesquisa cidades inteligentes, cidades resilientes.
Dentro disso, ela também vai ter uma área mais específica, que seria, de repente, assim, né, floods, né, enchentes, ou que seria incêndios, ou que seria, por exemplo, o que a questão de furacões, ou logística humanitária, não sei, alguma coisa nesse sentido. Então, você faz essa combinação dos temas e faz uma busca exploratória da temática para ver o que resulta, e você vai refinando ali o seu tema, né? Então, escolheu as palavras-chave que traduzem a intenção de pesquisa, você vai trabalhar com operadores booleanos e também com operadores de proximidade, né? Os booleanos são o and, or, not, e os de proximidade são os asteriscos, aspas e os parênteses, né? Para refinar esse tema. Aí, a partir do momento que você fez essa exploração e que você já sabe o que você quer da sua pesquisa, então você escreve essa sintaxe e que alguns chamam também de string de busca, tá? Que é, na verdade, a combinação das palavras-chave utilizando ali os operadores. Ou de proximidade, né? Ou os operadores ali de conexão, né? Os termos ali, os operadores conectores, tá bem? Registra tudo isso em uma planilha como essa daqui que eu coloquei para vocês. Então, aqui percebam que tem 3 combinações, mas você pode ter até 10 combinações. O importante é você fazer tantas buscas quantas forem necessárias para você garantir que você puxou todos os termos. Mas uma questão importante, deixa eu ver se tem aqui. Não, não tem. Uma questão importante às vezes você pode ter 2 eixos de pesquisa. Por exemplo, se você estiver pesquisando transferência de tecnologia, ele é um eixo de pesquisa. Cidades inteligentes é outro eixo de pesquisa. Hoje eu já consigo conectar esses 2 eixos, transferência de tecnologia e cidades inteligentes. Por quê? Porque hoje já tem muito trabalho escrito com essas 2 combinações. Mas se eu juntar um terceiro termo, transferência de tecnologia, cidades inteligentes e, por exemplo, colocar ali doenças pulmonares, não tem nada a ver. Provavelmente eu vou encontrar 0 resultados. Aí, o que eu faço nesse caso? Nesse caso, eu faço pesquisas, buscas separadas, em tabelas separadas. Estudo cada um dos eixos. E depois de eu estudar cada um dos eixos, aí sim eu faço essa conexão. E aí é a minha contribuição grande de pesquisa, geralmente em um doutorado, mas nada impede que isso seja feito também em um mestrado. Bem, aí defini a minha sintaxe de pesquisa, qual é o próximo passo? Realizar a busca definitiva. Então, aí eu realizo o meu acesso ali pelo portal CAFCAPES e faço as buscas em todas as bases, utilizando ali o JabRef para coletar esses metadados. E salvo no meu JabRef. E após essa pesquisa, eu vou, então, fazer os procedimentos de filtragem. Em que consistem esses procedimentos de filtragem? Eles consistem em remover ou duplicatas ou documentos que não são artigos, né, que sejam livros, capítulos, né, ou artigos de conferência. Eu tenho feito da seguinte forma: hoje eu tenho mantido artigos de conferência. Eu só elimino livros e capítulos de livros. Por quê? Porque muitas conferências estão hoje tendo também fator de impacto, porque elas estão sendo transformadas em special issues, né? Que a gente chama de algumas revistas. Então, ele acaba indo diretamente para aquela revista. Então, por isso que eu tenho mantido artigos de conferência. Mas, evidentemente que quando eu exporto para minha ranking, eu exporto do JabRef para ranking somente os artigos de revistas e depois eu exporto os artigos de conferência, tá bem? Se você quiser exportar tudo junto, tenha o cuidado de verificar se todos eles são artigos que tenham fator de impacto, senão o que pode acontecer é você ter artigos de conferências que vão ficar ranqueados lá embaixo e talvez não serem incluídos na sua leitura.
E eu creio que todos os artigos devem ser inseridos na leitura. Por isso que eu acho importante separar aí os artigos de conferência para você ranqueá-los também e também fazer a leitura desses artigos. Livros e capítulos de livros, assim como teses, dissertações, eles são também inseridos no seu referencial teórico, tá bem? O que vai fazer parte? Os artigos científicos fazem parte do quê? Então, se você for construir um modelo ou um framework, aí você usa os artigos que estão ranqueados para você fazer essa construção. Porque se você inserir, digamos assim, livros ou capítulos de livros, tem que ser de uma forma que seja muito científica esta seleção, para que eles também entrem ali na confecção do seu framework, para não ficar um trabalho que não seja possível de ser reproduzido depois, principalmente os frameworks, tá bem? Então, ali, né, os procedimentos de filtragem, eles incluem ali as duplicatas, você já aproveita e deleta o documento ali por tipo, né, se for livro ou capítulo. Depois você também deleta os artigos que estão fora do tema. Já mesmo ali no JabRef é possível você fazer deletar, né, fazer essa exclusão. E para isso, eu recomendo que você clique em cada um dos artigos ali no JabRef. Se você tem dúvida se o título dele remete uma ligação ao seu tema ou não, e analise primeiro as palavras-chave. Depois você analisa o abstract, se você ainda ficou em dúvida, para depois você decidir se deleta ou não, bem? Aí, na etapa 6, a identificação das variáveis, então, que consiste, após esses procedimentos de filtragem, é só você exportar para uma planilha eletrônica e tratar os dados. Então, para que depois você vá, então, inserir ali no ranking. Então, o procedimento coleta os dados via JabRef, trata esses dados no Excel e exporta para o ranking. Então, esse tratamento dos dados aqui, nós não vamos ver aqui hoje. Mas eu recomendo que vocês acessem o meu canal no YouTube, não é um canal de blogueira, né, de influencer, não é nada disso. É só um canal onde nós ensinamos vocês a como fazer aí toda essa aplicação da Method. E lá ensina passo a passo como fazer o tratamento dos dados no Excel e exportar para ranking. É muito fácil. Então, depois que você treinou, depois que você aplicou a Method 2 vezes, você consegue fazer todo esse procedimento que eu estou falando para vocês em 10 minutos, 20 minutos, talvez um pouco mais, né? Na hora de baixar ali os dados, talvez vamos dizer aí 1 hora, né? Em 1 hora você consegue fazer todos esses procedimentos que eu falei para vocês. Claro, depois que você já tem a sua intenção de pesquisa, tá? Você entra nas bases de dados, baixa ali, faz a coleta dos metadados, trata esses dados e manda para ranking em menos de 1 hora. Então, é muito rápido. Aí, a etapa 7 é, então, o processamento dos dados ali na ferramenta Rankin. Então, a Rankin, ela vai processar para você automaticamente esta equação, tá? E à medida que você ranqueia, ele vai ali dizendo qual é o artigo mais relevante, qual que não é. E na etapa 8 e 9, nós fazemos o download e a leitura dos artigos. Então, com esse portfólio já definido, a única coisa que você vai fazer é baixar esses artigos, salvar esses artigos em uma pasta com o nome completo, o título completo, tá? Você só tem que eliminar ali os 2 pontos, senão ele não salva, né, com o título completo, para você fazer a leitura posterior. E aí você vai ter o seu, digamos, né, o seu trabalho ali, o seu portfólio, né, bem relevante. E aqui eu tenho, mas eu só estou aproveitando para mostrar, porque eu vou aí depois conversar com vocês e vou demonstrar ali para vocês como é a planilha Rankin. Então, eu escrevi um livro, para se você tiver interesse em adquirir, você clica aqui nesse QR Code. Esse livro, ele traz todo o passo a passo de uma revisão de literatura. Então, não é só método que tem nesse livro. Então, quais são os tipos de revisão de literatura que existem?
É só a revisão sistemática de literatura que eu faço? Não. Você vai fazer, você vai começar fazendo uma revisão exploratória, depois você faz ali o estado da arte, né, o estado da técnica, depois você faz uma revisão sistemática quando você está se aproximando do final da sua leitura. Então, nós temos tudo isso dentro do livro. Então, agora eu vou parar a minha apresentação e vou fazer perguntas para vocês, tá? Não sei quanto tempo eu tenho, professora Daiane. 30 minutos você usou já, tá? Ah, Mais 10 minutinhos. 10 minutinhos. Então, eu vou perguntar para vocês, tá? Vou perguntar para o Otávio. Otávio, você já fez a revisão de literatura alguma vez, assim, utilizando um protocolo de revisão? Otávio, ainda não. Puxa, fico feliz, Otávio, porque então você vai utilizar a Method. Muito bem. Deixa eu perguntar, fazer diferente, então. Quem já utilizou algum protocolo de revisão sistemática aqui do grupo? Liandra, muito bem, Liandra. Não precisa dizer qual protocolo você utilizou, né? Mas você sentiu dificuldades ou facilidade em utilizar o protocolo? Eu já utilizei vários, na verdade, desde o Prisma, o mais básico, do Roadmap mais antiguinho ali. Uhum. Mas eu acho que vai depender muito do que nem você falou, da quantidade de artigos. O começo, se você seguir bem certinho, tá detalhado. E também depende também do conhecimento que você tem sobre o seu tema. Eu gostei da técnica que você te mostrou, da questão da equação para diminuir, mas no sentido de quando você tem muitos artigos, você está numa área, principalmente eu trabalhei muito com segurança no trabalho. Aí vem 300, 600 artigos porque está relacionado à medicina. Aí você tem que dar aquela filtrada legal, assim. Isso dá uma ajudada. Nessa questão de quando você tem muitos artigos, dá uma ajudada legal ter um segundo filtro. Isso, exatamente. Então, isso realmente é importante, né? Porque quando você tem muitos, qual eu vou ler? Aí você tem que realmente fazer um filtro. Tá, então se eu tenho 50 artigos, eu não preciso aplicar método, né? Aí eu acho que depende, né? Porque eu acho que depende do qual que é o seu objetivo. Que nem você colocou ali, você considera o ano, né? De novidade. Porque, por exemplo, acabei de ter uma disciplina de revisão sistemática agora no doutorado, onde essa professora, que nem você falou, cada professor tem seu estilo, né? Ela já falou assim que filtrar ano, ela não gosta muito disso. Então, tipo, aí vai de cada professor, porque não depende só de nós alunos, né? A gente tem que agradar nossos orientadores também. Isso. Eu tenho colegas que eles já dizem de imediato, os 10 últimos anos, ponto final, para fazer a busca, já na busca. E eu já digo, não. Se você, principalmente no doutorado, se você tem interesse em se tornar uma referência na tua área, você precisa conhecer a gênese do seu tema. Então, por isso que você não filtra nesse momento, você vai filtrar depois. Então, o que você faz? Eu sempre coloco sem delimitação temporal. Então, vem artigo lá de Matusalém, tá? Mas o que acontece? Esse artigo que vem lá de Matusalém, se ele é relevante, você precisa incluí-lo no seu portfólio. Então, como que você vai definir se eu vou incluir um artigo antigo ou não? Só porque ele é antigo? Só porque ele é muito citado? Não, né? E mais, tem outra questão. Professora, eu não posso incluir um artigo antigo no meu referencial porque a banca vai criticar. A tese, a teoria dele foi atualizada? Se não foi, você vai ter a PUD. Por quê? Por exemplo, se você pegar o meu caso, eu recomendo, coloque o meu primeiro e o segundo, porque ainda a método ainda não foi, digamos, não foi ultrapassada, né? Ainda não chegou um método que chegou e disse, olha, tem essas variáveis, mas tem mais essas, né? Então, a gente precisa observar se no meu portfólio, se eu tenho lá o Porter, né, o Michael Porter lá, que é uma sumidade, a teoria dele ainda é viva.
ainda é a mesma, ainda é atual. Então, eu vou citar lá o artigo antiguinho do Porter. Mas quem vai me dizer isso é o ranqueamento dos artigos. Então, se ele é muito relevante e muito citado, ele vai subir e vai estar entre aqueles artigos que devem entrar lá no seu portfólio. E aí, a questão da leitura, né? Como eu disse, eu não fiz a seleção pela temporalidade. Então, em que momento eu faço a seleção pela temporalidade? Se depois de você ter feito um refinamento muito adequado, muito correto, ainda assim você tem muitos artigos, aí você pode dizer, olhando ali, eu acho que agora sim eu vou ficar com os 10 últimos anos. Então, quais são os 10 últimos anos? Estou em 2025, 10 últimos anos é o de 2015. Mas eu não vou só cortar os de 2015. Eu vou lá nos artigos de 2015 e vou olhar qual deles tem o menor inordinatio, tá? Aquele que tiver o menor índice, aquele índice de 2015 vai ser a minha nota de corte. Aí eu faço a nota de corte pelo menor índice de 2015, tá? Só uma dúvida. Sim. Você estava falando da citação. Por exemplo, na minha área, de segurança ali no trabalho, eu tenho várias revisões sistemáticas. Se eu, por acaso, incluir também na minha pesquisa, que eu quero que esses artigos de revisão sistemática também sejam incluídos. Mas quando a gente tem revisão sistemáticas, a chance da gente ter esses artigos... Geralmente, revisões sistemáticas são mais citados do que os artigos de estudos de caso. Uhum. O seu método, ele não se atrapalha com a questão de por ter muita citação na revisão sistemática e os outros de estudos de caso ter menos, por exemplo. Não. Porque, assim, aquilo que você falou, qual é o teu objetivo? O teu objetivo é fazer uma revisão conceitual ou você também está buscando, digamos assim, estudos empíricos? Aí cabe a você definir, eu não quero só conceitual, eu também quero estudos empíricos. Você pode separar o que é estudo empírico do que é estudo conceitual. Digamos assim, quando você ranqueia os artigos, você pode ter 300 artigos. O que você faz? Você pode fazer uma bibliometria desses artigos. Você faz a bibliometria, ela já vai te dizer quais são estudos de caso e quais são revisão teórica. Aí você pode separar ali nessa bibliometria. Separa o que é estudo empírico e faz um estudo só de estudos empíricos. E depois você separa o que é conceitual e faz uma revisão conceitual. Mas isso fica a seu critério. Porque o objetivo da métode não é eliminar, eu vou pegar só revisão sistemática. Não. O objetivo da métode é fazer um ranqueamento. Se você tem 500 artigos, ele vai ranquear 500. Você vai definir o que você vai ler, tá? Então, vou ler primeiro os empíricos, daí você separa qual é empírico de um lado, qual não é do outro, tá? Entendi, obrigada. Imagina. Outra pergunta? Bem, Regina. Diga. Você vai mostrar no ranking? Não, eu acho que não vai dar tempo, Daiane, é porque eu tenho outra reunião agora. Eu ia deixar aqui para você, eu não sei se você tem, o endereço meu do YouTube. Lá tem... Coloquei aqui já no chat até. Então tá bom, ótimo. Então, eles podem entrar lá e olhar no ranking, na ranking, e é mais para o final, né, dos vídeos. Ou, se for o caso, posso voltar um outro dia e só trabalhar com a ranking, pronto. Legal. Eu queria porque assim, nem a Leandra, ela já é aluna de doutorado, então ela já tem até uma certa facilidade no entendimento, né, do que é uma revisão sistemática, enfim. Mas tem muitos alunos do mestrado, né, que ainda não têm essa familiaridade. Então, eu gostaria que, se fosse possível, que você explicasse, por exemplo, o que é uma bibliometria, o que é uma revisão sistemática, né? E por que a gente quis trazer essa temática, então, para o ciclo de seminários, né? Porque o quanto isso é importante para uma pesquisa.
Então, eu gostaria que você contextualizasse, porque alguns alunos têm algumas dificuldades. Sempre quando a gente vai falar um pouquinho sobre essa importância, né, eles têm um pouquinho dessa dificuldade. Então, eu gostaria que você abordasse um pouquinho sobre isso. Tá. Então, assim, quando o aluno começa, quando ele entra, né, na jornada da pesquisa, você ainda não conhece o tema, você precisa se familiarizar com o tema. E uma questão bastante relevante é você analisar se o seu tema, se ele está em crescimento, tá? Ou se ele esteve em crescimento e agora está em queda. Igual, tem uma aluna minha de cidades inteligentes, a pesquisa dela era sobre Smart Environment. E ela fez a pesquisa aplicando a Method. E ela entrou em pânico, porque o que ela pretende trabalhar no doutorado, né, que é Smart Environment, ela viu que está em queda. Mas não pode estar em queda, não é possível, né? E aí, assim, o que acontece com o tema? Por que ele está caindo? Aí ela descobriu, né, descobriu não, teve que fazer todo um estudo sobre isso. A gente descobriu que não está em queda, simplesmente mudou-se as buscas. Então, hoje, o tema de Smart Environment, ele virou para, como é que se diz? Descarbonização, que mais? Sustentabilidade e assim por diante. Então, entender a evolução do seu tema é o primeiro passo que você faz, é a primeira razão pela qual você faz uma bibliometria. Outras razões são: quem é o principal autor, né, do meu tema? E a aplicação de uma bibliometria vai te revelar isso. A aplicação da método também ajuda você a identificar os seus principais autores. A bibliometria, ela também vai te dizer quais são os principais setores onde está sendo aplicado esse tema, ou que estão estudando o tema, os principais países, as principais universidades. Por quê? Porque se você precisar fazer uma visita técnica, se você precisar buscar um autor, a bibliometria te dá todo esse caminho. Os estudos exploratórios, eles vão levá-lo a conhecer primeiramente sobre esse tema. Do que trata? Onde que se fala sobre isso? Digamos assim, né, o estado da arte. Eu tenho mais capítulos de livro? Eu tenho mais livros? Eu tenho mais, digamos, mais feiras, né, igual Cidades Inteligentes. Logo no começo ali, quando o tema despontou, era muito mais eventos. Por quê? Porque eles queriam vender tecnologias, né? Então não tinha muito artigo científico, tinha, né, o pessoal ali querendo vender sensores e tudo mais. Uma revisão sistemática, ela vai trazer para você, digamos assim, eu tenho frameworks, o que esses frameworks estão abordando, eu tenho modelos, quais são os modelos que existem, se eu for propor um modelo, o que já existe em termos de modelo e o que eu posso propor que ainda não foi proposto. Então, uma revisão sistemática, ela vai apontar, ela vai trazer uma inovação teórica, né, para uma revisão. Então, a bibliometria, ela é um estudo quantitativo, embora você vai ali trabalhar com questões ali qualitativas, né? E a análise de conteúdo, ela é mais qualitativa, é onde você faz inferências de teorias, de conceitos, né, de pensamentos. Então, é essa a diferença. Uma bibliometria, ela é geralmente, tá, mais utilizada nas fases iniciais da sua pesquisa, enquanto a análise de conteúdo, ela é mais utilizada ali já quando você caminha para fazer a sua qualificação e para apresentar o seu trabalho final. Não sei se eu respondi. Faltou alguma coisa? Tá certo. Tá certo. Alguma dúvida, pessoal? Não. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite, Regina. Boa noite, Diana. Eu sou Tatiana. Na verdade, não tenho dúvida, sou ingresso ao PPG, de Engenharia Ambiental Campo Londrina. Eu sou angolana, por isso que eu falo um pouco diferente. Não sei se está conseguindo me entender. Com certeza, estou entendendo. Sim, eu achei o tema bastante interessante mesmo. Eu já vi até o link aí, eu vou começar a seguir
ver algumas aulas na YouTube é bastante interessante, porque, na verdade, não vi na profundidade sobre essa triagem, né? De uma Sim, forma superficial, em uma isso. cadeira de sólido, a professora pediu que fizéssemos um capítulo de um livro, e daí fizemos essa análise sistemática e só sistemática, não usamos a biometria, mas Uhum. usamos algumas plataformas que a professora cá citou, não de uma forma aprofundada, mas uma mínima noção eu tenho. Eu gostaria de saber se a professora vai partilhar conosco os slides por Ah, sim. e-mail. Uhum, vou. Amanhã pela manhã, hoje agora eu tenho que sair daqui correndo, que já tem gente ali batendo na minha porta, mas eu vou compartilhar com vocês o material que eu tenho mais completo e a ferramenta, tudo eu compartilho com vocês, fiquem tranquilos. Tá bem, muito obrigada. Obrigada mesmo Imagina, por partilhar esse agradeço. conhecimento. Obrigada. Obrigada, Tatiana. Mais alguém quer fazer algum comentário ou alguma pergunta? Pode falar. Oi, Jorge, Oi, tudo boa bem? noite. Boa Noite. noite. Tudo bem, Regina? Só agradecer você por ter participado. Muito bacana você trazer um cenário bastante novo, né, para gente, assim, que está o tempo todo tentando orientar os alunos e fazer com que eles não se percam, né, nesse mar de conteúdo e eles acabam se perdendo. Então, assim, só te dar os parabéns aí. Mas aproveitar também e te dar uma cutucadinha, como é que você vê o seu método aí. Tinha duas questões, na verdade. Uma é se existe alguma engenharia em particular onde o seu método tem mais aceitação, e outra é como você vê ele agora nesse outro mar aí, que é o mar das ferramentas de IA, né? Então, até tem um post na minha página do Instagram. Na verdade, ali no meu livro, o organograma que tem, que eu não trouxe ali, tem a IA em várias partes de aplicação, né? E o meu livro chama, né? Método Ordinatio nos tempos da IA generativa. Então, eu sugiro utilizar. Só que, assim, a IA, cada vez que você faz uma busca, ela te dá um resultado diferente. Cada vez. Então, você pode explorar. Ela é uma excelente ferramenta, eu uso, mas ela não é, assim, totalmente científica, né? Porque você pode explorar com ela, mas para você compor o seu portfólio final, tem que ter uma ferramenta que diga, é assim que eu quero. Então, eu recomendo muitíssimo. Eu trabalho com a Perplexity, DeepSeek, ChatGPT, Gemini Pro, enfim, adoro. Mas elas são ferramentas de apoio. Apoio. Correto. E das áreas de engenharia, você tem alguma área que se destaca assim? Então, eu não sei, talvez é complicado falar, porque eu Assim, tô... eu vi que é um trabalho bastante citado, então eu fiquei com essa É, dúvida, se tem sim. uma preferência. Então, eu vou perguntar isso para os meus alunos, porque eu até tenho um projeto de extensão, vou perguntar para eles qual é a área que mais utiliza, né? Mas, assim, talvez em função da minha bolha, né? As engenharias ali, mais de produção, talvez muito a área social utiliza. Porque pela sua explanação não teria um limite, né, de área, não teria uma É, fronteira, qualquer área pode mas usar. tem os que têm a preferência, né? Que usam mais. Então, não sei te dizer assim, acho que as sociais são as que mais acabam utilizando. Mas é isso, parabéns, viu, pelo seu trabalho e Imagine! obrigado por trazer essa Obrigada, ferramenta aí para a gente. Muito bom. muito obrigada. Bom, Obrigada, Jorge. uhum. Mais alguém gostaria de fazer perguntas? Regina, já que ele comentou na IA, vou fazer aqui a minha pergunta também. Outro dia eu vi um post, mas aí assim, eu vi passando a mão ali no celular e acabei eu estava num compromisso e aí eu só passei e aí depois acabei não lendo tal. Eu vi que alguns pesquisadores têm realizado essas pesquisas utilizando IA, com perguntas problemas já, Uhum. né? Uhum. Você já utilizou técnicas utilizando pergunta-problema e qual a sua percepção em relação a isso? Ah, com certeza já. A minha percepção ele vai buscar, né? Ele vai ter ali digamos, ele vai levantar questões,
Mas se você perceber, cada vez que você faz essa mesma pergunta, o mesmo prompt, ele sempre vai ter alguma respostinha diferente. E às vezes até ele te dá duas, né? Ele usa você para aprimorar a ferramenta. Escolhe a opção A ou B, tá? Então, eu acho que é muito válido. As inteligências artificiais, por mais que elas não sejam humanas, não sejam tão inteligentes assim como a gente, mas elas têm um acesso a uma base de dados maior do que nós temos. Porque nós temos inteligência para, digamos, para conexão, né? Para conectar as coisas, para resolver ali, mas a gente não tem uma base de dados. O nosso conhecimento não é tão amplo, então a base de dados deles é maior que a nossa. Acho super válido, acho bem importante, e depois que você fez esse primeiro levantamento aí sim você vai ter digamos assim, você construiu a sua intenção de pesquisa utilizando a IA. Eu recomendo. Legal. Pessoal, então estamos chegando ao final. Tem mais alguma pergunta para fazer? Vamos aproveitar a oportunidade. Eu tenho mais 1 minuto, porque estão me esperando ali na porta. Eu não tenho uma pergunta, mas eu tenho um comentário. Vocês estavam falando de IA. Eu não sei se vocês viram agora da Google, que saiu do Notebook LM. Eu achei ela bem legal, que diferente das outras, você põe as suas referências. Então, tipo assim, você inclui... Você falou, na versão gratuita, a gente consegue colocar 50 artigos. E ele utiliza só essas fontes que você coloca ali para se referenciar. Então, para revisão sistemática, eu achei bem legal. Porque, às vezes, no chat GPT, você coloca lá, mesmo que você coloca uma referência, às vezes ele viaja, vai buscar uma fonte lá de não sei de onde, e ela foi feita mais para isso, para você ter suas referências próprias. Interessante. Compartilhe conosco. Ótimo. Então, obrigada pelas contribuições, Lianda, também. Então, Regina, eu quero agradecer muito pela sua disponibilidade em estar apresentando a Method. Então, que eu já conheci, eu falo, é muito interessante compartilhar desse conhecimento para que mais pessoas possam utilizar a ferramenta, né? Eu sei que aqui foi um momento mais de apresentação mesmo, mas aí tem muitos recursos que podem ser utilizados. Depois eu vou encaminhar aí, vou pedir para o Reginaldo estar encaminhando para os alunos até os artigos da metodologia, que eu acho que é uma excelente fonte aí de busca para que possa dar esse direcionamento, mas eu já passei aqui no chat também o canal do YouTube para quem quiser assistir, né, os vídeos que a professora Regina disponibilizou explicando aí a ferramenta. Regina, mais uma vez eu quero agradecer, né, então aí por compartilhar esse conhecimento conosco, quero agradecer a todas as pessoas que participaram aqui também, desejando a todas uma excelente semana, excelente e abençoada semana, né? E aí logo nós vamos divulgar novamente a próxima temática para o ciclo de palestras. Então, agradeço mais uma vez e desejo a todos uma ótima noite. Regina, brigadão, tá? Muito obrigada a todos vocês e até a próxima. Até mais. Até. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, gente. Boa noite.